De volta com Fé na Vida desta sexta-feira, que bom, sexta-feira chegou, muito obrigado pela sua audiência, um abraço mais uma vez a Governador Valadares, aos moradores de Governador Valadares, no interior do estado de Minas Gerais, que passam a acompanhar a TV Evangelizar nesta semana, então muito obrigado pelo carinho, sejam bem-vindos, tomara que vocês gostem, mais uma cidade que está recebendo o nosso sinal e a gente agradece a todos os associados da obra, que são os grandes responsáveis por essa conquista, porque cada cidade que entra na nossa programação é sempre uma conquista que a gente celebra e agradece muito a todos vocês. Muito bem, como eu anunciei, nós vamos falar agora sobre educação financeira para crianças. A partir de dezembro deste ano, todas as escolas brasileiras devem estar completamente adaptadas à Base Nacional Comum Curricular. Uma das novas diretrizes, dessa Base Nacional é a implantação de aulas de educação financeira para os estudantes, inclusive para a educação infantil, desde os pequenininhos lá. Algumas escolas já possuem conteúdos ligados a esse tema, mas além das escolas, é importante também tratar desse assunto, não só deixando para a escola, mas dentro de casa também. Mas como você pode falar de dinheiro, de finanças com o seu filho, com a sua filha? Qual a melhor maneira de você ensiná-lo a lidar bem com o dinheiro? Sobre esse tema, nós vamos conversar aqui com um especialista no assunto, O Altemir Farinhas, que é palestrante, especialista em finanças pessoais. Tudo bem, Altemir? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. É um tema sempre pertinente, Porque a nossa geração, a sua também, enfim, não teve nenhuma aula de educação. A gente aprendeu ali na obrigação, de cuidar com o dinheiro, Com certeza. Muitos que estão nos ouvindo agora estão refletindo exatamente sobre isso, Não aprendemos na escola, nem na universidade, na faculdade. Aprendemos na vida. Só que na vida custa mais caro. É verdade, Demora, inclusive, para a gente aprender. E às vezes a gente aprende da maneira pior. Ou seja, com uma dívida, tendo que se estressar para tentar cobrir os custos aí do nosso cartão e por aí. E ensinando desde pequena é muito mais saudável, A criança aprende com muito mais facilidade isso, A criança aprende e ela ensina os pais, que é muito importante. Por isso que eu fico contente, com essa notícia da Base Nacional Comum Curricular. Então, em 2020, todas as escolas no Brasil inserir o tema educação financeira. O Altemir é autor de livros, palestrante. Um dos livros ele trouxe aqui pra gente, eu quero mostrar aqui para você. E diz exatamente isso, dinheiro, para que dinheiro? Que deve ser uma pergunta muito comum das crianças, quando começam a entender a importância do dinheiro na nossa vida. Mas pai, por que tem que ganhar dinheiro? E como é que você lida com esse tema na publicação, inclusive, que é muito divulgada em várias escolas, o livro do Altemir? Então, as crianças elas já vivem nesse mundo com dinheiro. Muitos adultos até pensam, nossa, é muito cedo. A criança vai ao supermercado, a criança vai à loja, a criança vai ao cinema, a criança está convivendo com finanças, O que acontece? Ela tem que entender a origem. Então, a origem é o trabalho. Então, a gente lá nas escolas, junto com o professor, a gente fala sobre profissões. Então, cada profissão, o profissional ganha um salário. O salário é convertido em dinheiro e o dinheiro vai para uma conta corrente. Então, a gente ensina todo o processo para a criança, Que se não se pergunta uma criança muito pequena, de onde vem o dinheiro? Uma fábrica, entendeu? Porque as crianças, elas soltam mesmo essas pérolas, essas frases. E quando elas dominam esse conhecimento, elas chegam em casa conversando com o pai e mãe, é muito bacana. Eles falam, agora eu sei, pai. Pai Rodrigo, eu sei a sua profissão, sabe? O senhor ganha salário. Aí a conversa fica muito melhor e a educação financeira começa, então, desde a infância. E como as crianças são espertas hoje em dia com esse tema, inclusive, Porque você fala para uma criança, ela já tem todos os argumentos ali. Meu filho, inclusive, falou, olha, eu falei para ele, filho, eu não tenho dinheiro para comprar esse brinquedo que você quer. Mas, pai, o senhor vai trabalhar amanhã, você vai trabalhar amanhã, você vai ganhar dinheiro. Quer dizer, existe resposta para tudo. E é importante ter sabedoria para lidar com esse tema. Tem uma resposta comum a essa pergunta das crianças passa o cartão. Por quê? Ela é muito visual. Então, ela está vendo a mãe e o pai passando o cartão. Então, não tem dinheiro, mas o senhor tem um cartão, passa o cartão. O Altemir trouxe aqui para a gente, você trabalha muito com esses potinhos, Altemir? Explica para a gente como é que eles funcionam para ensinar a criança em relação ao dinheiro. Então, aqueles pais, que querem ensinar os filhos dando uma mesada ou semanada, a criança precisa ter dinheiro mesmo. Então, esse primeiro potinho aqui, o gastar... Gastar, tá aqui. É muito importante, porque tem pais que se orgulham dizendo que meu filho ganha dinheiro e não gasta nada. Meu filho é extremamente poupador. Olha, o seu filho pode ser um futuro sovina.
Uhum. Então tome cuidado. Dinheiro foi feito para gastar, com sabedoria. Mas vai gastar tudo? Não, ele vai pôr uma parte do dinheiro para gastar. O segundo potinho é o poupar. Uhum. Criança também realiza sonhos. E é muito gratificante quando uma criança poupa um dinheiro e compra um brinquedo pela primeira vez, compra um sorvete, faz alguma coisa com o seu dinheiro. Uhum. Né? E o terceiro, e eu digo também tão importante quanto os demais, é doar. Nós já devemos ensinar os nossos filhos, as nossas crianças a serem pessoas generosas. Né? Porque se ele só poupar para si mesmo, não ajuda o próximo. Então, a regra é gastar, poupar e doar. Funciona bem, né? Tem um aspecto solidário, estimulando a solidariedade para as crianças no mundo tão, né, de tantas diferenças sociais, a pessoa aprender que o pouco que ela tem, muitas vezes ela pode compartilhar com outra pessoa também, né? Com outra criança, né? Exatamente. E até assim, melhora muito essa relação, porque a educação financeira vai demonstrar o seguinte, ela conquista, mas ela também tem a capacidade de doar. Muitas crianças estão mudando os seus pais em relação a esse conceito. E dar valor, né, ao dinheiro. E né? dar valor ao dinheiro. Nós separamos aqui algumas informações, mas por que é importante falar de educação financeira? Por que as escolas precisam, como eu disse no começo, já a partir de dezembro, todas as escolas vão ter que lidar com esse tema, vão ter que colocar, né, de uma forma ou de outra, ou de uma forma ou de uma disciplina, educação financeira para as crianças, por causa desses números que nós vamos te mostrar agora. Olha só, em 2018 houve um aumento de 4,4% no número de consumidores com contas em atraso em relação a 2017. São dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. E mais uma informação também que chama a atenção ainda mais. São dados de 2018, hein? 62,6 milhões de brasileiros possuem algum tipo de dívida. O número representa 41% da população adulta do país. Inclusive, parece que para 2019 já aumentou um pouquinho isso, né? Já, batemos um novo recorde. Ou seja, 63,2 milhões de brasileiros inadimplentes. Esses já fizeram dívidas, não pagaram e agora estão com o nome sujo. Ou seja, quase a metade da população brasileira tem algum tipo de dívida. Exatamente. O que é muito preocupante. Por isso que a gente tem que fomentar esse assunto, né? Para essa nova geração ser um pouco mais consciente, não é? E dentro desses números, viu, Rodrigo, de endividados, estão aqueles no seu primeiro emprego, que é entre 18 a 25 anos. Mal conseguiu uma renda, já assumiu vários cartões, vários financiamentos, ou seja, já começa uma vida endividado. O Altemir trouxe aqui para a gente também um objeto que era muito comum na nossa infância, né? E que agora está voltando, que é o porquinho, simpático porquinho para a pessoa poupar. Aqui, inclusive, no Paraná havia um banco, né? O Banestado, antigo Banestado, já não existe mais, mas que distribuía os porquinhos para a gente ir guardando o dinheirinho ali. Por que é importante o porquinho também, hein, Altemir? A gente resgatar isso dentro de casa. Pelo símbolo, né? Então, o porquinho, ele traz aquele símbolo seguinte, eu vou guardando as moedas ali, aí a criança não quer quebrar o porquinho, porque ele é muito bonitinho. Mas olha que interessante, uma vez que ela fez o esforço de poupar, agora o porquinho está cheio e já não cabe mais moedas. Só tem um jeito, quebrar o porquinho. Então a criança começa a entender o seguinte, agora que eu vou gastar. Agora eu fiz a poupança e vou gastar. Então assim, tanto para adultos quanto para as crianças, tem esse símbolo, né, do cofrinho. De ter bastante para depois poder gastar, ou seja, não gastar antes do tempo, né? Mais ou menos esse é o A maioria está simbolismo. fazendo, como você falou, gasto primeiro, faço contas depois. Né? A gente está explicando o seguinte, guarde primeiro, compre depois. E nós vamos colocar aqui para você algumas dicas que separamos. O Altemir vai comentar se essas dicas funcionam mesmo, porque algumas podem funcionar, outras não, para ensinar a lidar com o dinheiro dentro de casa, ensinar o seu filho a lidar com o dinheiro, educação financeira dentro de casa. Olha só, a primeira, mostre que lazer e consumo têm diferenças. Isso é importante, né? Ou seja, as obrigações de uma casa, comprar comida, pagar a luz e tudo mais, e aquilo que sobra para o lazer. Saber mostrar isso, a diferença dentro de casa para a criança. Isso, a comunicação é tudo, né? Tem muitos pais que só sabem dizer não. Então, esse é um momento importante. Saiu para o lazer, vai mostrar, tá vendo aqui, esse cinema e mais o lanche, custou tanto. Mas com esse recurso, a gente poderia ter pago a conta de luz, poderia ter pago um material escolar. Ou seja, já faz a relação entre custo, entre preço, entre desejo, entre necessidade. Olha como a educação financeira é interessante no dia a dia e nas oportunidades que pais e mães têm. Mais uma dica de como ensinar. Incentive a percepção de valores. Como que na prática a gente pode incentivar isso, Altemir?
demonstrando os preços, né? Indo ao supermercado, pedindo para a criança, olha, o que você acha desse pacote? Né? Quantas bolachas ou chocolate? Vamos ver valores, né? Agora vamos pegar isso aqui, o que você pode comprar em termos de brinquedo? Eu me lembro uma vez que a minha filha, isso foi marcante, ela queria muito uma boneca e custava caro aquela boneca, sabe, Rodrigo? Sim. Aí eu falei para ela assim, ó, filha, essa boneca aqui é quase o salário do mês da empregada lá em casa. Ela trabalha um mês para ganhar esse dinheiro e você quer gastar agora numa compra. Será que é a hora? Ela refletiu, ela falou, pai, vamos pensar. E era um toquinho, uma criança pequena. E não ter vergonha de falar que a coisa é cara e que você não tem dinheiro naquele momento, né? Tem pai que fica receoso quanto a isso, tem que jogar limpo com a criança, né? Exato, não pode dizer não, seco, tem que dizer não e o porquê do não. Uhum. E também, quando der o dinheiro, explicar o porquê que está dando dinheiro ou comprando. Mais uma dica aqui de como ensinar. Essa é muito polêmica, hein? Quero saber se o Altemir concorda. Combine recompensas por tarefas. Tem gente que faz isso. Olha, filho, se você fizer a sua tarefa de casa, a lição de casa, se você juntar os seus brinquedos, o papai vai te dar um dinheirinho para você colocar no cofrinho. Isso funciona? Olha, tem muita gente aí dizendo que isso é o máximo, quando não é. Na verdade, quando a gente compra do nosso filho uma tarefa como jogar o lixo, lavar a louça, arrumar a cama, com dinheiro, nós estamos criando um mercenário. Por incrível que pareça. Por quê? Porque a criança pequena, ela entende isso rapidamente e fala, então, R$1 eu arrumo a cama, R$2 e tal. E ela é comprada para fazer isso. Na vida adulta, vai refletir como? Na vida adulta, a hora que o chefe falar, eu preciso meia hora, eu preciso que você fique 1 hora a mais no trabalho para a gente resolver um problema. Ele já vai querer saber quanto ele vai ganhar, porque a vida inteira ele foi comprado pelos pais. Agora, os filhos devem ajudar? Com certeza, mas daí é coração. Entendeu? Aí é aquela comunicação, olha, a mãe precisa da sua ajuda, o pai precisa da sua ajuda. As crianças compreendem e elas praticam. Elas não vinculando isso com dinheiro, evidentemente. Não, senão separando estou comprando, né? Mais uma, explique que é preciso juntar para depois gastar, ou seja, os potinhos aqui mais ou menos têm essa ideia também, né? Tem, e é visual, tá? A criança é muito visual, porque ela vai olhando aquele potinho, ela vai vendo, olha, aquele potinho do poupar já está enchendo, já tem ali uma quantidade de dinheiro e de moedas. Então, quando ele atingir a sua meta, ele vai fazer a compra. E é muito importante que mãe e pai tenham com a criança essa meta. Se a meta da criança é comprar, digamos, uma roupa nova, um joguinho novo, um livro, qualquer coisa, tem que escrever ali, olha, para a compra do livro, para a compra do brinquedo. E vai alcançando a meta junto com a criança. Olha, faltam R$10. Vamos lá. E a hora que conseguiu, abre, pega o dinheiro, põe na mão da criança e vão comprar, vão conquistar. Mais uma. Acompanhe sua criança nas compras. As crianças nos acompanham já no supermercado, mas também você tem que acompanhá-la, né, nesse sentido. Faça um grande teste, mãe e pai que está aqui nos vendo e nos ouvindo, né? Dê um dinheiro na mão do seu filho e peça para ele comprar alguma coisa. E veja como ele gasta dinheiro. Tem crianças que, pela primeira vez, quando ganham semanado ou a mesada, no primeiro dia eles gastam tudo. Por quê? Porque eles não sabem o valor do dinheiro ainda, né? Então, ele vai gastar, ele errou. Mas no próximo ele já melhora, até chegar ao 100%. Tem criança também que ganha e não gasta nada, como eu já falei anteriormente. Não está certo isso. Ou seja, deixá-la às vezes errar no começo, né? Faz parte do aprendizado o erro, né? Faz parte do aprendizado e é tão importante, porque no futuro ela não entrará nesses números de inadimplentes, entendeu? Porque se ela já errou, ela já sabe o seguinte, né? O nosso cérebro, ele armazena essa informação. E daí a criança fala o seguinte, opa, não sei gastar, então vou aprender a gastar. Temos mais uma, a última, olha só. Ensine a diferença entre querer e precisar. Essa é muito boa, hein, Altemir? Sim. As crianças, toda hora, elas querem alguma coisa. É Dia das Crianças, é um brinquedo. É Natal, é um brinquedo. Ouviu que o colega tem na escola, também quero. Então você tem que começar agora a monitorar e colocar no seu radar. Por que ele está pedindo muita coisa? Pode ser até uma carência. Ou influência dos amigos. As crianças são muito influenciadas, Rodrigo. Ainda mais 6, 7, 8, 9, pelos colegas. Ah, o meu colega tem, eu não tenho. Nesse momento, começa a olhar o seguinte, está vendo? A internet aqui em casa, está vendo a sua roupa, está vendo o alimento na mesa e começa a comparar as coisas. E assim, uma hora eu posso dar, uma hora eu não posso dar. Altemir, muito obrigado. Tivemos uma grande aula aqui sobre educação financeira para as crianças. Espero que você estimule o seu filho e converse com ele, né? De todas essas formas e com todos esses objetos aqui, né? Que funcionam muito bem, falar de dinheiro dentro da sua casa. Altemir, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Rodrigo, eu que agradeço e espero que professores, diretores de escola olhem bem para o livro Dinheiro, Pra Que Dinheiro? Tá certo.